Uma perseguição resultou em tiroteio e deixou um policial militar e 4 suspeitos mortos na Avenida Brasil, na Zona Norte. A repórter Roberta Camargo tem os detalhes. Tudo aconteceu a partir de uma perseguição policial na Avenida Brasil, que começou na altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas recebeu informação de que havia 2 veículos suspeitos na região e fizeram uma ordem de parada para esses veículos, que não atenderam a esta ordem. Foi quando começou a perseguição, porque os ocupantes dos veículos atiraram contra os policiais. O Batalhão de Polícia de Choque também foi acionado para esta ocorrência. A perseguição aconteceu na Avenida Brasil, no sentido centro. Segundo o Centro de Operações Rio, inclusive, a Avenida Brasil ficou parcialmente interditada na altura da estação de BRT Jardim Guadalupe por cerca de 3 horas. Nesta perseguição, 4 suspeitos morreram. 2 deles ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, e o outro para o Hospital Federal de Bom Sucesso, também na zona norte da cidade. Além disso, 2 policiais militares ficaram feridos nesta ação. Ambos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e um deles não resistiu aos ferimentos, era o Cabo Rocha. As equipes conseguiram apreender 6 fuzis, 3 pistolas e 1 granada. Agora, a Delegacia de Homicídios da capital está investigando este caso para identificar, localizar e prender os envolvidos. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu um motorista com cerca de 20 armas em um veículo de carga. A prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina, sempre ela, na Via Dutra, no município de Barra Mansa. Via Dutra hoje é a maior rota da criminalidade de São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive roubo de carga. Nessa fiscalização do carro, agentes encontraram 16 fuzis, 4 pistolas e diversos carregadores escondidos em meia carga. Segundo as investigações, o armamento iria para comunidades do Rio de Janeiro que são dominadas provavelmente pelo Comando Vermelho. Tudo foi apreendido e o homem responderá pelo crime de tráfico de armas. Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de invasão do Comando Vermelho numa área dominada pela milícia na zona oeste da capital. O ataque foi motivado por uma disputa territorial entre os grupos. Nas imagens, mais de 10 homens aparecem fortemente armados, com fuzis e roupas camufladas. A polícia militar foi acionada e encontrou a van utilizada por eles abandonada. O veículo havia sido roubado horas antes. Ninguém foi preso, mas o policiamento segue reforçado na região. E o Ministério Público de São Paulo denunciou 4 pessoas suspeitas de participar de uma rede de inteligência do primeiro comando da capital, do PCC. Ela monitorava as autoridades públicas, Tainá, para planejar atentados. E um dos alvos, a gente comentava até antes do jornal, é sempre ele, o promotor Lincoln Gaki, o maior especialista em combate ao PCC no país. Bruno Teixeira, não é a primeira vez que o PCC faz isso. Já houve monitoramento de autoridades da República. Vocês lembram das imagens em relação a Sérgio Moro, quando ele era ministro da Justiça, e aos então presidentes da Câmara e do Senado Federal. É um trabalho perene do PCC para eventualmente fazer atentados. E a facção também não se intimida, né, Uribe? Você trouxe há pouco esse caso que é mais antigo, que já tinha o promotor como um dos monitorados. E novamente agora a gente traz também um desdobramento de um outro esquema criminoso da facção Primeiro Comando da capital, que monitorava então o promotor Lincoln Gaki. Boa tarde para você, para a Tainá, todos que nos acompanham aqui no Bastidores CNN. Essas investigações que agora elas resultam nessa denúncia do Ministério Público contra 4 pessoas, elas apontam então que a facção, ela estaria, e esse grupo estaria ligado ao planejamento dos atentados contra o coordenador de presídios da região oeste de São Paulo, o Roberto Medina, e o promotor de justiça, Lincoln Gaki, como a gente mencionou aqui. Na denúncia, o Ministério Público aponta que o grupo funcionava com uma divisão rígida de tarefas, onde cada integrante realizava uma função específica nesse monitoramento das autoridades, com tarefas, então, onde essas atividades, sim, elas não necessariamente, elas faziam com que eles conhecessem a totalidade do plano, ou seja, cada um conhecia uma parte desse plano até como um mecanismo para que esse plano não vazasse, né? Então,
isso dificultava a detecção desse esquema por parte das autoridades, já que ele estava aí fragmentado. Nessa denúncia, então, o MP apontou contra 4 pessoas, 4 homens que participavam desse esquema. Além de detalhar a ligação desses denunciados com a facção criminosa, o documento, essa denúncia, ela ainda cita que os investigados atuaram no levantamento detalhado da rotina, não só dos alvos, do coordenador de presídios e também do promotor, mas também como de familiares deles, registrando diversas atividades das pessoas no dia a dia. E assim, então, de acordo com essas investigações, esse grupo reuniu material com a finalidade de repassar as informações para a Sintonia Restrita, que é um grupo que está numa cadeia maior da facção e é o setor responsável pela coordenação de ações e de maior relevância estratégica dessa facção. Então, entre as provas identificadas nessa investigação, como eu disse, que eu trouxe aqui que eles faziam esse monitoramento dos familiares e dos alvos, havia vídeos, fotos das pessoas monitoradas, então um trabalho feito no dia a dia e muito próximo dos alvos pela facção. Então agora, a partir dessa investigação, o MP denuncia 4 pessoas envolvidas nesse esquema criminoso do PCC, Uribe e Tainá.